Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto Billy Elliot. I can feel a change in my whole body, like there's fire in my body. Just there, flying like a bird, like electricity. Um filme que já tem 25 anos, é de 2000, foi realizado por Stephen Daldry, que fez outro filme muito famoso do início do milénio, que é As Horas. Aqui temos um novíssimo Jamie Bell, que ainda nem tem 40 anos. Aqui ele tinha 14 quando foi o rapaz que está no boxe, mas um dia a turma de balé vai treinar para aquela sala e decide e percebe que quer dançar e quer ser um bailarino. Quem também nunca tinha visto este filme é o André Pereira, da Rádio Renascença, que nós já o tínhamos tido aqui. Ora viva. Olá. Estás com um ar muito cansado. Não vieste a dançar para aqui, pois não? Não, se calhar é porque acordo muito cedo, não sei. Pois. Adormeci. Que horas é que acordas? 5:45. Puxa. 5:45. Então a esta hora já devias estar a chonar, não? Quer dizer, também não. São 6:30 da tarde, não é? Acho que também não é preciso exagerar. Não, estava a ouvir-te e realmente eu sabia que o filme era de 2000, mas é sempre estranho pensar que 2000 foi há 25 anos. É, não é? Desculpa, eu sei que toda a gente pensa a mesma coisa, mas é estranho. Não, mas eu penso isso recorrentemente e faz-me impressão pensar que coisas que eu me lembro muito bem Sim. já foram há mais de 20 anos. Exato. Porque só muito recentemente é que comecei a lidar com isso. Eu estou a um mês de fazer 30 anos e tipo, lembro-me perfeitamente de ter 5 anos. E lembro-me perfeitamente de... Eu não sei como é que foi o teu primeiro contacto com este filme, mas o meu foi, para aí 1 ou 2 anos depois do filme sair, lembro perfeitamente de estar a ver uma reportagem na SIC, em que não sei se era sobre balé ou não, sei é que passavam imagens deste filme que eu nunca tinha ouvido falar. E desde então estou para ver esse filme, portanto, pá, há 23 anos. É que quando tu me convidaste para voltar aqui ao teu podcast, tu disseste-me: pá, há aqui um filme que toda a gente já viu, que era este, não era? Sim. E eu, de facto, já tinha tido alguns contactos com o filme, mas à semelhança do último que eu estive aqui a falar contigo, foram basicamente imagens. Nem sequer tinha visto nunca um trailer, acho eu, que eu me lembro. Só fotografias do filme? Fotografias do filme, cartazes, ou então porque me falaram do filme e disseram tens que ver porque isto ou por aquilo, mas nunca tinha visto imagens do filme, trailer, nem nada disso. Eu tinha visto uma outra cena, e já agora dizer que, como habitualmente vai haver spoilers, tinha visto, por exemplo, aquela cena do Billy Elliot a dançar à frente do pai, a impor-se à frente do pai. Eu já tinha visto essa cena, já tinha visto... Eu lembro-me que acho que a reportagem da SIC tinha a parte inicial, quando ele está no boxe e vê as outras, a turma de balé. Mas se calhar passo para a vaca fria, digamos assim. Pergunto-te o que é que tu achaste do filme. Essa cena em que ele se impõe é na noite de Natal, não é? É na noite de Natal, sim. Ok. É depois de eles estarem a celebrar o Natal. Sim, que ele depois vai para lá com o Michael. Sim. É Michael, não é? Acho que sim, eu sou Com o péssimo. vizinho dele para lá, para o ring salão. box. Sim. Ring box, salão box, o que seja. Para o multiusos. Para o multiusos, eu acho que é mais um multiusos. Pronto, é isso. Olha... péssimo nome para um pavilhão multiusos. Pá. Dá para tudo, no fundo. É um bocadinho como aquele, não é? Sim. Eu acho que desta vez ainda estava mais a zeros em relação àquilo que ia ver. Confesso. Ou seja, este nome, o filme é muito marcante. O nome do filme, eu já ouvi muitas vezes, como já te expliquei. Tinha presente várias imagens, fotografias do filme, mas não tinha a única coisa... Eu acho que a única coisa que eu tinha noção deste filme é que era um rapaz que dançava e que não era assim tão fácil para ele que isso acontecesse. Mas não tinha muito bem noção da história e do conflito que existia entre a família, que ele queria, ou que ele inicialmente nem sabia que queria. Sim, e o contexto histórico, não é? Também o contexto não sabia histórico, nada disso. Sim, e depois também essa... Eu não vou já para o fim, mas também essa dualidade entre o que ele quer e ele conseguir atingir um objetivo, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, o facto de ele conseguir fazer aquilo e conseguir concretizar aquilo que ambicionava faz com que a família e essa classe mais operária
de alguma forma tenha falhado ou pelo menos estagnou, não é? Pronto, de uma forma geral. Mas gostei, portanto, não posso dizer que gostei mais ou menos do que estava à espera, acho eu, porque não sabia muito bem o que é que ia ver. Sim. Mas fiquei agradavelmente surpreendido, sobretudo porque acho que às vezes é muito fácil num filme com uma história como esta, em que tu também queres retratar e falar temas como o machismo ou conflito também de gerações neste caso, mas sobretudo estas questões que às vezes são, eu acho que não são conseguidas da melhor forma e o preconceito e os estereótipos acabam por falar mais alto e às vezes a forma como é retratado o filme pode ser ótimo, mas depois tu olhas muito para ali, ainda por cima isto sendo 2000 podia ser algo que tivesse influenciado ainda mais, vês um estereótipo de uma forma muito marcada. E eu aqui consigo sentir que, mesmo a mudança depois drástica da opinião do pai, e aquilo, ok, vou fazer para que ele consiga atingir o seu sonho, não sinto que isso depois seja forçado. E acho que isso foi uma das grandes questões que me fez gostar deste filme. É que o argumento é bom a esse nível e acho que é bem conseguido. Tu, inicialmente, estou a pensar o que é que vai acontecer, isto está aqui com uma série de contrapontos estereotipados, e acho que de uma forma natural isso consegue ser retratado de uma forma também bonita. Sim, eu também gostei do filme, acho que tem um problema de estar all over the place, não é? Okay. Ou seja, tens a história do miúdo a lidar com o facto de querer dançar, de dizer que dançar é para puffs, não é? Aquele termo... aquele insulto para... Larilas, a tradução para português. Era o que estava na legenda. Eu vi com legendas em inglês, mas... Pronto, em português era Larilas. Tens isso, depois tens a história do amigo dele, não é? Que o amigo dele, de facto, gosta dele de uma forma amorosa e a lidar com esses sentimentos e também quer experimentar a roupa da irmã, acho eu, e o batom da mãe, etc. E diz que o pai às vezes experimenta a da mãe. Exato, tens isso. Depois tens a questão da greve, não é? Dos mineiros, 1984, a Thatcher, tens isso. E eu acho que às tantas há demasiadas coisas a acontecer e há coisas que são claramente para compor uma emoção geral, mas eu acho é que a história do miúdo é tão forte por si só que acho que não precisava de tudo o resto. Eu acho que é isso, e eu na verdade abstraí-me. Eu acho que há muita coisa e acho que abstraí-me. Além da história também da família e da pressão familiar deles. Exatamente, e acho que a história do próprio miúdo e esse conflito que ele tem interno e neste caso com a própria família sobretudo, fez com que eu me abstraísse um bocadinho desse contexto todo, da crise Sim, fica um bocado pela rama. Eu acho que até esse plot mais que está relacionado diretamente com o pai e com o irmão e com aquele... Quando ele vai tentar furar a greve e depois é obviamente que aquela cena entre o pai e o irmão mais velho, tipo, não vais, assim, mas é pelo sonho... Ok, isso é importante e é marcante. Sim. Mas aquele conflito a mim não me diz assim muita coisa. Sim, sim. Acho que de facto o que tu dizes em parte concordo praticamente com isso, ou seja, não é completamente descartável esse plot, é importante, mas de repente vai a muitos sítios. Sim. E depois ainda tens outros pequenos plots que alguns não são assim muito desenvolvidos, mas a própria professora e a família e o marido. Sim, e a dinâmica entre a classe trabalhadora e a classe média, não é? Exato. E de ambas não se tocarem. Sim. E lá está, há muita coisa interessante no filme. Eu sinto é que há coisas que são claramente para tocar numa emoção e às vezes perco-me um bocadinho. Por exemplo, essa cena que estavas a dizer do pai e do irmão, quando o pai tenta furar a greve, é demasiado. Eu acho que é o limite. Mas é que eu aí já não acreditei muito, estás a ver? Eu senti, isto é demasiado emocional porque o próprio pai, tu não tiveste uma ideia de que o próprio pai percebesse que isto era devido ao de morte, certo. Não é? Percebo que fosse um desespero para ele, de facto estão ali há imenso tempo sem receber dinheiro e ele de repente precisa de pôr esse dinheiro para o seu filho conquistar aquilo que quer, mas até aí tu não tiveste esse embalo de, ok, o pai... É como se o conflito dele também surgisse muito fácil. Sim. É um conflito tão importante que surge de uma forma muito fácil e gratuita quase, não é? Sim. Eu quando estava a dizer ao início que achava que aqui os estereótipos e depois o conflito surgia de uma forma mais natural do que eu podia inicialmente esperar, tinha sobretudo a ver com a evolução da personagem principal, não é? Sim. Esses pequenos
esses plots intermédios e que tu acabaste de referir, de dar esse exemplo, eu também concordo que alguns não são tão bem conseguidos. Eu acho que há ali coisas que... Há discussões, há cenas de... Há diálogos que não... que tu percebes que, pá, ok, isto faz sentido, mas surgiu aqui um bocadinho... Sim, acho que... Eu não senti que haja um que seja ali metido a martelo, mas acho que esse conflito com o filho mais velho é um exemplo, algumas coisas com a professora também. Há coisas que estão muito calculadas, não é? Sim. Mas eu gosto muito e acho que isso funciona muito bem. Quer dizer, funciona muito bem. Funciona bem e também podia ter sido mais explorado. Aquela dinâmica de tipos violentos por causa do contexto em questão, não é? Eles são inerentemente violentos e parece que usam, para eles a violência é uma coisa normal. Não é? Sim. Serem assim, porque são homens, entre aspas. O boxe é uma coisa de homem. Tu que és homem só podes fazer boxe ou wrestling ou etc. E eu acho que isso é engraçado, mas depois às tantas, quer dizer, era tanto uma coisa e de repente deixou de ser, até mesmo para a comunidade toda, não é? De repente já estão todos a ajudar o miúdo a... O pai e todas as pessoas que vêm a seguir mudam a sua postura em relação a isso de forma muito rápida, não é? É um bocadinho. Mas é assim, eu percebo que também... Porque imagina, se calhar a maior parte deles ouviram o miúdo quer ser bailarino, mas se calhar não dança nada, e de repente vêm-no a dançar, e o Jamie Bell... Eu acho que é mesmo por isso. Ele dança tão bem, de facto, que pronto, acho que mostraram ali uma certa sensibilidade. Sim. Que se calhar nós não... Por causa daquele contexto, não estaríamos à espera que tivesse. Sim, eu percebo, porque isso é muito drástico, a mudança. Talvez porque eles mudam de opinião por vê-lo efetivamente a dançar. Uhum. E acho que é isso que também nos salva aqui de acreditar um bocadinho nessa mudança, mas eu concordo que há momentos em que isso acontece de uma forma muito drástica e repentina. Acho que primeiro o pai está a discutir daquela forma com a professora e passar de umas cenas no Natal, houve o confronto em que ele dançou para o pai e de repente o pai muda drasticamente a sua opinião. Eu acho que esse momento, apesar de tudo, faz mais sentido do que, por exemplo, a cena em que ele discute com o filho mais velho. Uhum. E acho que há questões do próprio filme em que eu concentro-me sempre mais na personagem, ou seja, a principal. Ele, quando, por exemplo, confronta pela primeira vez o amigo, o vizinho que veste a roupa da irmã, não sei o quê, esse confronto parece-me super natural. Ele está meio confuso, mas... está ali, ele próprio está num julgamento quase interno, um auto-julgamento, está aí ainda a perceber que quer fazer aquilo. E o amigo dele também abriu-se a ele porque sabe o segredo dele, não é? Pois portanto, é isso. Arranjaram ali um nível de confiança. Acho que, por exemplo, se calhar nessa série de coisas que estão um bocadinho... Não sinto que seja forçado, mas, sei lá, ele de repente está na audição e aquilo aparentemente correu mal. Uhum. Eu percebo porque é que ele bate naquele miúdo no balneário, mas de repente também é assim um bocadinho, isto é mesmo só para dizer aqui, espera lá que ele vem ali dos homens e ele tem que acontecer aqui qualquer coisa. Sim. E depois tu vais para casa e pensas, já não vou entrar, e depois vem uma carta. Ou seja, acho que essa pequena sequência de duas cenas é um bocadinho mais previsível, sei lá. E quando ele recebe a carta também. É mais para compor o estereótipo de que estás à espera que aquela personagem seja, mas eu acho isso engraçado não é, mas interessante, do próprio puto ser muito preconceituoso, não é? Porque eu não sabia que o filme também ia girar à volta disso. E acho isso curioso e mesmo na cena da carta... Eu gosto do facto de quando ele está ali há imenso tempo no quarto e não abre a porta e o pai vai lá, vamos ver o que é que... E vê o miúdo com uma cara super preocupada, tu não estás à espera que a reação dele seja eu entrei. E isso é giro porque ele de repente apanhou um cagaço porque percebe, isto está mesmo a acontecer. E isso é uma... Eu acho que não é assim tão clichê quanto isso. Acho que é uma ideia do que é que um artista é, não é? Aquele medo de entrar no palco e é um bocado... por cima é tudo novo para ele, não é? Sim. Mas eu acho que, isso também, eu posso olhar para isso de duas formas e é interessante desses dois pontos, segundo esses dois pontos de vista. Por um lado, a questão de ele morar num ambiente mais...
não vou usar a palavra tóxico, que é uma palavra muito usada hoje em dia, mas machista e tóxico, etc. E por outro lado, esse preconceito da eventual orientação sexual dele ou não, por ser bailarino, e acho que isso é interessante acontecer ali, porque o que estavas a dizer, o próprio rapaz tem os seus preconceitos, porque muitas vezes quando tu és educado numa terra mais pequena, e não é num ambiente mais pequeno, ou não é necessariamente um ambiente mais pequeno, mas isto falando da parte se calhar um ambiente mais pequeno, mais tóxico, em que tu não contactas com tanta gente, para além daquela pequena realidade que tu tens. Sim. E por outro lado, quando tu te debates, ou seja com a tua própria orientação sexual, ou de alguém próximo, ou de alguém que tu conheces, nesse meio mais pequeno, ou quando eu digo pequeno é fechado, não tem que ser numa aldeia, mas pode ser numa cidade, mas tu contactas sempre com as mesmas pessoas. Tu vais criando estes pequenos preconceitos que tu nem sabes que tens às vezes. E depois quando cresces, eu acho que todos nós, não sei se já te aconteceu, mas acredito que sim, por mais que tu aches que não és preconceituoso em relação a nada ou a muitas coisas, às vezes tu tens atitudes automáticas que vêm de preconceitos que tu criaste. Às vezes os teus pais já têm esses preconceitos porque os teus avós também os tinham e tu não tens noção disso. Sim, se calhar... Porque olhas para determinada pessoa que está na rua a fazer determinada coisa, seja por causa da cor, da orientação sexual, o que seja. Estou a falar de uma forma muito geral, não estou a especificar agora nada. Sim. E isto é um bocadinho isso. O miúdo, se calhar, tem uma série de preconceitos que vêm da realidade que ele sempre viveu e ele agora está-se a deparar com isto de várias formas. Ele está a pôr em causa. Ele, se calhar, está a pôr em causa a sua orientação sexual precisamente porque acha que ser bailarino significa obrigatoriamente que ele é gay. Depois de repente ele percebe que não tem que ser isso, mas depois tem um amigo que está a revelar que é, e depois tem o pai, ou seja, há ali uma série de coisas. Sim. E preconceitos que estão dentro de nós que nós às vezes não sabemos que existem. Mas repara, já que falas no amigo, ele pôs-lhe a mão aonde? Em que parte? Em que momento? Quando ele agarra as mãos dele, as mãos... Estão frias? Sim, as mãos estão onde? Que ele disse, está quente, não sei, eu não percebi bem. Eu assumi que ele tinha dado as mãos, mas... Foi? Só isso? Sim. Ok. Mas é dúbio porque não se vê. Pois, exato. Ou seja, aquilo que nós pensamos. Mas eu acho que é mesmo... Eu, por acaso, eu nem sequer juro que não tinha pensado mais nada. Mas isso é ótimo. Não, porque fiquei... Mas eu quero acreditar que sejam as mãos, mas pronto, porque senão isto vai ficar só sórdido, porque são dois putos, mas pronto. Pode ser propositado. Sim. Para ficarem um bocadinho dúbio e tu concluís ou não o que tu quiseres. Também há uma parte em que a menina, filha da professora, pergunta-lhe, eu vou dizer segundo a tradução portuguesa, queres que eu te mostre a minha coisa? Pois, verdade. Portanto, ela não mostrou, não é? Também é uma criança, mas ela sugere isso. Portanto, há ali também uma questão, há umas referências a esta descoberta da sexualidade, também o contraponto entre uma menina que não está bem interessada nele, porque são crianças, mas está de alguma forma interessada. Sim, por um lado ela está a acariciar a cara, sugerir que pode mostrar alguma coisa, e depois tens o outro amigo que de uma forma se calhar até mais tímida também está a demonstrar o que quer que seja. E acho que é isso, ao mesmo tempo lá está, ele está a lidar com os próprios preconceitos, acho eu, não sei. É engraçado o que tu disseste sobre os preconceitos e de coisas que nós nem pensamos. Eu estava aqui a pensar, no meu caso pessoal, passa-se a redundância, eu acho que os preconceitos que eu tinha derivavam de não ter conhecimento das coisas. Ou seja, eu hoje em dia não sinto, às vezes sinto, sei lá, se calhar um preconceito sobre coisas mais corriqueiras, sobre o tipo de música que algumas pessoas ouvem, mas mesmo assim... às vezes posso ser um bocadinho mauzinho e desagradável nesse ponto. Por causa de música? Diz? Por causa de música? Por causa de música, okay. Sim. Então não pode ser que Costa na Malhoa? Não, Ana Malhoa na boa. Na boa, ok. Sim, então sim, continua, desculpa. Até nem é mais isso, é mais, sei lá, coisas que eu não entendo e que às vezes se calhar até são boas e quando eu vou descobrir se calhar até gosto. Sei, estás a falar, eu sei que não queres dar exemplos para não ouvir suscetibilidades, depois podes perder aqui ouvintes do podcast, mas não, coisas que são, ou seja, Ana Malhoa desculpa estar aí para este lado, mas Ana Malhoa toda a gente tolera e quem gosta, e se tu não gostares estás a levar um bocadinho, estás a gozar, não é gozar, mas é outro tipo de música, estás a falar de música... Mas a questão é que a música dita pimba ou popular, ligeira,
eu não ponho nessa bitola porque eu acho que tem um papel muito específico e eu próprio acho piada. Eu nem estava a conseguir definir isto porque eu não tenho nenhum preconceito com a Ana Malhoa. Sim. Mas sim, tipo, músicas que são socialmente aceitáveis ou super populares. Ou bandas até que são consideradas boas, ou sei lá, certos fenómenos, eu não vou estar aqui a dizer nomes, porque alguns deles até passam na rádio em que eu trabalho, mas que eu fico a pensar, isto... E se calhar outros passam na rádio em que eu trabalho. Pois, talvez. E tu já passaste alguns deles. Sim. Sim, provavelmente, e tive de dizer que eram... Não disse, mas é engraçado essa ideia porque fiquei a pensar nisso, de facto, que quando eu era mais miúdo e de facto não tinha uma ligação com o mundo como tenho hoje, se calhar tinha uma cabeça muito mais preconceituosa e sem pensar nisso, de facto, do que hoje que tenho, espero eu ter mais noção das coisas, mas se calhar daqui a 20 anos vão ouvir este podcast e dizer que nós estamos a ser politicamente incorretos em muita coisa que para nós hoje é normalíssima, claro. Nunca sabemos se as coisas mudam. Eu acho que isso acontece com muita coisa que tu vais ver que tem 10 ou 20 ou 30 anos, seja cinema, televisão, rádio, que seja. Na televisão tu tens exemplos até de piadas, tipo, não vamos entrar aqui nos limites do humor e nessa questão, não é nada disso, mas tens piadas que é óbvio que não fazem sentido e que não são aceitáveis e que há 20 anos também não deviam ser aceitáveis, mas que tu vias e rias-te. Pronto, e é normal isso acontecer, ainda bem que aconteceu. Sim. É uma evolução, ok? E é normal também que tu próprio que te tenhas rido, hoje já não te rias. E acho que são esse tipo de preconceitos que tu tens de pequeno, porque para ti aquilo era normal, com 10 anos ou menos, vias coisas na televisão, ou vias pessoas a falar daquilo, e esse tipo de piadas ou outras coisas eram normais. Que não são, mas para ti, daí o preconceito ter ficado instalado e tu nem tens bem noção que era um preconceito. Sim, mas por falar em passagem do tempo, e como nós já assinalámos, este filme foi feito há 25 anos, ou estreou há 25 anos, aquilo que me surpreendeu mais no filme é que eu estava à espera, se calhar, que tivesse mais as marcas do seu tempo, ou seja, porque eu lembro-me dessa reportagem da SIC, eu lembro-me de falarem do filme como uma espécie de abertura de mentalidades para as pessoas e lá está, de quebra de preconceitos, mas acho que o filme, passado 25 anos, sustenta-se muito bem fora esse contexto, não é? Não é um vídeo educacional para as pessoas aprenderem que ser bailarina é fixe, não, é uma história com genuíno interesse humano que em 2025 ainda nos consegue dizer qualquer coisa, não é? Sim. E acho que, eu não sinto essa marca do tempo. E acho que, ou menos algumas canções, dá para perceber que são muito daquele tempo. Tipo, as canções que se ouvem nos créditos finais são muitos anos 2000. Pronto, mas eu acho que isso não se diria que é um bocado inevitável, não sei. Eu sei. A não ser que sejam bandas sonoras muito específicas, não é? Sim. Mas, sim, eu acho que isso é verdade, não sinto nada que haja essa questão do olhem lá, vão dançar, porque é muito fixe. E acho que tu podes retirar depois ali obviamente tu vais retirar dali uma ideia geral de lutar pelos teus sonhos e não sei o quê, de uma forma genérica tu podes aplicar aquilo. Sim. Por exemplo, quando ele está a fazer a audição e eles estão-lhe a perguntar porquê é que gostas de dançar, porquê é que ele diz sempre não sei. De repente eu também me identifico, eu identifico-me com isso, ou seja, como é que tu verbalizas, vezes, não é? É que às vezes perguntam, se uma coisa que eu gosto muito, porquê é que tu gostas disso? Eu às vezes não sei explicar porquê. Sim. E às vezes é difícil explicar, e quanto mais ele que está naquela realidade. E depois ele diz qualquer coisa como se arde por dentro, sente que é tipo eletricidade, não é? Sim. Ele diz algo deste género. Eu acho que às vezes tu não consegues explicar, e ainda fora o contexto em que ele está, não é? Está sob pressão, etc. Mas também acho que me identifico muito com isso. De repente tu estás-te a identificar com aquela personagem, porque já te estás a identificar desde o início por vários motivos. Embora possa não ter nada a ver com a criança e não ter nada a ver com a dança, mas basta pensar numa coisa. Eu, quando estava a ver o filme, estava a pensar o que é que existe alguma coisa que eu realmente faça ou que gosta de fazer que possa ser equivalente a isto para ele, e de facto, se me perguntarem porque é que eu gosto de fazer isso, às vezes tu não consegues explicar. Sim, e eu sinto que nós tentamos verbalizar demasiado coisas que não deveriam ser verbalizáveis, não é? Que tem muito a ver com as nossas... E isso é bom também, haver coisas que tu não consegues explicar, não é? Isso às vezes também é quando te fazem perguntas, que se calhar neste caso é um bocadinho isso. Eu não sei o que é que ele estava à espera quando fazer a audição. Não estava preparado para isso. Claramente estava preparado porque tem o seu talento natural para dançar e fez o que fez, mas não estava preparado para falar, nem para agir. Estava ali sobre várias expressões. Mas acho que é quando no teu dia-a-dia te fazem perguntas normais, tipo,
As pessoas que são tuas amigas, então está tudo bem, tu dizes sim, estou bem. Ou então quando conheces alguém, tipo, sei lá, num jantar em que estás com outros amigos, conheces amigos, esses amigos, e eles perguntam, então como é que te chamas? Chamo-me Rui, o que é que fazes? Trabalho na rádio, então o que é que gostas? Gosto de cinema. E a conversa não sai dali. E de repente alguém, sei lá, pergunta-te assim, então, estás feliz? Em vez de perguntarem se estás bem, se perguntam se estás feliz, o que é que te faz feliz, se a pergunta fugir um bocadinho ao padrão, às tuas respostas automáticas, tu também não vais responder, ou não vais conseguir responder de imediato. E acho que é um bocado isso. Sim. As perguntas inesperadas. Apanhar a pessoa um bocado de paraquedas, não é? E... Qual é o teu prato preferido? Se calhar já vais responder mais facilmente. Não sei, por acaso. Pronto, mas há ali perguntas que, sei lá, qual foi o restaurante onde já foste mais feliz durante um jantar? Essas perguntas são mais específicas. Mas essas, lá está, eu acho que tu demorares tempo a responder pode não ser realmente mau. Pois. Agora, o problema é quando fazes questões que são coisas que tu nem consegues explicar, não é? Por exemplo, porque é que eu gosto de cinema? Eu não sei, quer dizer, é uma coisa que desde muito novo gosto, sei lá, não consigo... Mas, por exemplo, e acho que é isso que é uma coisa que o filme consegue muito bem, é passar a forma como o puto sente a música, não é? E como aquilo é um caso de vida ou de morte para ele tem de dançar, ele tem de sentir o ritmo, ele tem de... E isso é muito evidente naquela audição dele, que parece uma coisa super aleatória, mas que não é, porque é ele, e aquilo faz sentido para ele. E é isso que também faz parte da beleza da dança, e é por isso que eu percebo que tenha sido tão difícil escolher um ator, porque acho que eles fizeram um casting a 2000 miúdos. Deve ter sido mesmo muito difícil encontrar alguém que conseguisse passar essa necessidade, não é? E esse espírito, essa tal de eletricidade, como ele refere no filme. E vem os vários contextos de onde ele vem, para onde ele vai, não é? Sim. E saber dançar e tudo mais. Tu tiveste alguma vez aulas de dança e educação física? Tive. Tive no 12º ano. Pronto, também eu. Ou no 11º. Também eu. Por acaso era das poucas coisas em educação física que eu me conseguia destacar, porque éramos 3 rapazes numa turma com quase 30 pessoas. Ok. E depois havia aquela coisa, as raparigas dançavam com as raparigas, mas às vezes queriam um par que fosse do género oposto. E pronto, invariavelmente escolhiam-me a mim, porque os meus 2 outros colegas eram pés de chumbo. Mas eu também não era propriamente bom. Eras o menos mau. Era o menos mau, exato. A minha turma só tinha 15 pessoas e eram 5 raparigas e 10 rapazes. 15 pessoas? Sim. Mas onde? Em Óbidos. Ok, pois. No secundário em Óbidos só tinha uma turma, na escola toda. Na escola toda? Era só ciências e eram 15 pessoas. Ou seja, eram obrigados a ir para ciências? Não, eu podia ir para outra escola da zona, nas Caldas da Rainha, por exemplo, que é ao lado. Eu que fui para ciências porque quis. E não me arrependo. E dancei o chá-chá-chá e tudo bem. E também não era muito difícil. Eu também não era bom, era só menos mau. Sim, mas aí é diferente. As turmas de ciências acho que são ao contrário. Eu, como era de humanidades, é mais recorrente haver menos rapazes do que raparigas. Mas sim. Mas ali eram... o que é que eu disse? Que eram menos raparigas. Sim, menos raparigas. 5 raparigas. Neste caso eram mais. A humanidade era ao contrário. Desculpa, tens razão. E 3 ou 4 rapazes. Certo. Depois um tinha chumbado, portanto éramos 4 só. E já mencionámos a questão da divisão das classes sociais, não é? Tipo, teres ali aquela malta trabalhadora que vive naquelas ruas inclinadas com as casinhas todas iguais, um bocado empilhadas umas em cima das outras, e pessoas muito carrancudas, com muita coisa dentro delas, não é? Muita tensão, e a violência do filme é muito uma violência que lá está, é como disse há pouco, parece que aquelas pessoas precisam só sabem descarregar daquela maneira, não é? Sim. E isso acho interessante, mesmo assim acho que o filme podia ter explorado mais isso e fica um bocado... Deixar algumas coisas de fora, e explorava melhor outras, não é? Sim. Eu não sei se tu cresceste no meio... Tu és de Lisboa? Eu nasci no Porto, mas vim para Lisboa com 2 anos. Sempre em cidades grandes, então? Sim. Pronto, eu como vivi sempre, era uma aldeia e é uma vila agora, mas é pequena, nas Gairas, em Óbidos, de uma forma diferente e com um contexto diferente, mas eu depois entendo esta realidade do miúdo, em ver em sítios com casas muito próximas, aquele meio fechado, como há bocadinho estava a dizer, um meio fechado, com pouca gente. Trabalhaste numa mina, foi? Não, porque nas Gairas não há minas, mas pronto, podia ter acontecido, mas fui topógrafo. Foste topógrafo? Assistente de topógrafo. A sério? Sim. Quanto tempo?
Foram só 4 meses. Ok. E está agora a fazer 10 anos, saudades. E percebeste que não era para ti? Não. Apanhei 2 caldões e acho que, pronto, eu não era assim, eu acho que não seria a melhor pessoa para realizar trabalhos físicos muito exigentes. Daí eu ter tanto respeito, sinceramente, pelas pessoas que o fazem. Não, claro, eu também. Não, eu quando digo, porque obviamente podes valorizar, mas eu digo que tenho respeito acima da média mesmo. Porque eu também, porque sei que como as pessoas que trabalham nas minas, como as que vemos no filme, sim. Aquilo basicamente tu estás a matar-te aos poucos por causa do trabalho que estás a fazer, não é? E claramente deve ser muito difícil viver a trabalhar assim, e admiro mesmo muito quem eu consigo. Sim, no caso das minas tem um contexto diferente, é mais duro e tem outros problemas associados, mas sei lá, o mais próximo que eu posso dizer que é muito comum na minha zona é no verão as pessoas vão para a apanha da fruta. Pronto, desde novos. Sim. É muito comum. Então isso também é um trabalho duro, sobretudo se tiveres tipo 16 ou 17 anos, nunca trabalhaste na vida e de repente estás ali 8 horas ao sol em agosto a trabalhar. Ou seja, esse tipo de experiência... Tu fizeste a apanha da fruta? Não, nunca fiz. Nunca fiz. Pronto, fica aqui. Não posso, estava só a tentar romantizar um bocadinho esta questão. Mas desculpa, eu sei que nos estamos a desviar do filme, mas, portanto, foste assistente de topógrafo durante 4 meses e depois disso o que é que foste fazer? Fui trabalhar para uma produtora de cinema. Pronto. Basicamente eu acabei o curso de imagem em junho de 2014 e até junho do outro ano eu fiz vários trabalhos, mas que não eram na área do cinema, nem do vídeo. Então, durante esse ano, estive em Óbidos e fiz coisas. Pronto. Não apanhaste fruta? Não apanhei fruta, não tive ainda essa necessidade. Pode ser que um dia ainda vá fazê-lo. Que frutas é que há por lá? Tipo, além da ginja, não é? Mas, é a pera. Pera, maçã, mas a pera rocha, do oeste. Bem bom. A ginja é mais para beber, não é? A ginginha. Sim, eu já comi também. Sabe também é bom, sim. Também é bom. É sempre bom som. É o vinho das gairas. Eu tenho que dizer gairas. E não podes cortar esta palavra. Eu não vou cortar nada. As pessoas da minha terra vão ficar tristes porque eu sou de Iguabitos. Eu sou das gairas. É que isto vai sair já amanhã. Ou seja, as pessoas estão a ouvir isto é hoje, mas isto foi Olha, gravado parabéns ontem. às gairas que fazem este mês. É? Quantos? Não sei. Mas parabéns. Não podes dizer essas coisas e depois... São muitos. São mais de 30. Parabéns, gairas. Desculpa. Não faz mal. Desculpa a todas as pessoas que estão a ouvir isto e que não fazem ideia do que é gairas, mas podem pesquisar, espero que gostem. Houve um subplot que ainda não falámos, que também está ali a bater a trave de ser sentimentalão e estar só ali só para compor o plano emocional do filme, que é a mãe morta, não é? Sim. Que até deixou uma carta para ele ler quando ele tinha 18 anos, mas que ele leu antes. Eu estava-me a esquecer de falar nisso. Desculpa que eu falei por cima de ti. Leu antes, foi o que tu disseste, não é? Sim. Tinha que ler aos 18 e leu antes. Ele tem 11 anos no filme, portanto ele leu aos 11 anos a carta. Eu estava-me a esquecer disso. E já sabia e acho que foi o que eu menos gostei do filme. Também. Porque, primeiro, acho que foi super gratuito. Ele leva a carta para a professora ler. Sim. A própria carta, o conteúdo não é interessante, é muito banal. Sim. Ele dá a carta para ler. Eu acho que até é um bocado... Não faz sentido o rapaz, ele dar-lhe a carta tão facilmente para ler. Acho que teria mais impacto se queriam pôr isso. Ele devia ter relido a carta sozinho. Acho que não faz sentido entregá-la tanto. Eu sei que também está a demonstrar a confiança que tem com a professora e é ali o momento de ligação entre os dois. Sim. Mas acho que o que me irritou mais... Não irritou, pronto. Mas acho que o que menos gostei do filme é aquela cena do frigorífico. Ele está a ir buscar coisa ao frigorífico e ela está lá. É que não é preciso. Essa cena não faz sentido. Eu também percebo para que é que ela serve, mas não faz sentido nenhum. Ela está a falar com ele durante... Ela, tipo, 2 planos com ela e a seguir ela já não está lá. Sim. Eu só estou à espera. Quando é que ele vai olhar e ela não está lá? É uma cena muito Disney, não é? Porque Sim. tem de haver sempre um pai ou uma mãe. E neste caso, eu acho que seria muito mais interessante a mãe estar viva e a mãe ser tão preconceituosa como o pai. Porque o filme passa muito a ideia de não, as mulheres compreendem-me. E nem sempre é assim, não é? Quer dizer, há tanto preconceito da parte dos homens como da parte das mulheres, o que é que o meu filho deve ser ou não deve ser. E acho que essa parte, o filme torna-se um bocado fábula da Disney. Ou no máximo nem sequer falavam nela. Sim. Não era preciso. Mas eles até dizem que se ela estivesse aqui, ela ia compreender-te, ia aceitar-te, ia ajudar-te. E eu achei isso muito... Pois já a mulher está morta, deixa-na estar sossegada. E aquela mulher que está lá que é a avó dele, não é? Sim, que não queria sei ser dançarina. É mãe da mãe? Eu acho que é mãe do pai. Pronto. Acho eu. Só não percebia isso e queria ser dançarina também, ajuda ali
mais uma vez, a mulher percebe, porque ele queria ser dançarino. Porque é mulher. Está meio maluquinho, coitadinha, mas ela percebe. Sim, foi parar para no mato, não é? Sim, o filme começa... Aliás, quando ele vai buscar a avó e ele está sozinho, eu pensei, será que é ele e a avó só? Mas eu acho que deve haver aqui um pai. E pronto, depois lá aparece o pai. Mas o Jamie Bell está muito bem no filme. Isso acho que ninguém pode dizer, não é? Sim. E ele ainda não tem... E eu fiquei estupefacto por perceber que ele nasceu em 86. Portanto, não é assim tão mais velho do que nós. Tinha 14. Tinha 14 quando o filme estreou. E entretanto tem uma carreira já enorme, mas esta coisa de quando uma pessoa começa como ator muito cedo, parece que depois a extensão da carreira a nível de anos, na nossa cabeça é tipo igual a um ator que começa mais tarde. Portanto, eu achei que ele já fosse mais velho, afinal tem 39 anos. É estranho essa sensação. É tipo o Eddie Murphy, que ele tinha 18 anos quando começou. Pois já tem quase 100, não é? Já tem quase 100 agora, a carreira dele nunca mais acaba. E sobretudo, como é óbvio, quando ele começa muito novo, ele fisicamente está muito mudado. E tu ainda tens a ideia de que ele vai estar mais velho, mais diferente. Estará diferente, mas não estará assim tão velho. E também parece que... Porque lá está, este filme foi há 25 anos. Sim. E por um lado tu olhas e vês que ele foi feito em 2000 e ficas meio... Ok, já passaram 25 anos. Mas se não tiveres referência do ano em que ele foi feito, tu ainda ficas mais... não é confuso, mas ainda vais pensar que ele eventualmente poderá ser mais velho, que o próprio filme é mais antigo. Há aqui uma série de fatores que fazem com que tu possas pensar isso. E sim, eu percebo e concordo. Pode ser até surpreendente perceber a idade que ele tem atualmente. Se bem que há uma coisa que eu acho que não está bem conseguida na cena final, quando o pai e o irmão vão vê-lo, não é? Está toda a gente mudada, menos o irmão. O irmão está exatamente igual, não é? Sim. Ao lado do irmão está o tal amigo, o Michael, que claramente envelheceu 40 anos. O próprio Billy Elliot também está mais velho. O irmão está exatamente igual. Eu não sei, não reparem nisso. Não há nenhuma referência visual, tipo, passaram, não sei, não há nenhuma a datas. Mas passaram-se alguns anos. Sim, mas não há nenhuma referência direta, não é? Pronto, e quando eles chegam ao teatro, à sala onde vai acontecer esse espetáculo final, e eu só entendo claramente que passaram muitos anos quando eles falam com o vizinho que está lá ao lado. Eu não sei se, não estou agora a recordar se há algum sinal, algum fator que te faça perceber isso antes desse momento. Também, não há a cena nada. também é relativamente curta. Mas até eu achava que era tipo pai meses depois, porque tu vês o pai e o irmão no metro e eles estão muito parecidos. Mas é isso, e depois quando eu vejo, eu penso, devem ter passado o quê? 5, 10 anos no mínimo. Pois. E mesmo assim 10 anos, porque ele está muito diferente, os dois estão muito diferentes. E acho que sim, acho que eles deviam estar mais envelhecidos ou os outros não deviam estar tão velhos. Pois é isso, é que o irmão de repente parece mais novo do que o Michael e que o próprio Billy Elliot. Isso é... Pois. Enfim, é esquisito. Gosto muito da montagem do filme e da forma como a música se liga com a montagem. Aquele momento dos confrontos entre a polícia e as pessoas que têm a música dos Clash, não é? O London Calling, acho que é um momento que funciona muito bem, por exemplo. E também nessa cena gostei de um pormenor, ele está a ver tudo e ele está sempre mais, ou seja, ele está sempre elevado. Há ali uma parte em que os conflitos estão a acontecer e o próprio está a assistir a tudo mais acima e o irmão é que está no meio da confusão e no meio do todo o atrito, não é? Isso também é um bocado simbólico. Sim. E com a música claramente que ainda fica mais forte a cena. Mas acho que é isso, é tipo, eu estou presente... Eu estou a atribuir um significado a uma coisa que eu não sei se faz sentido. O que eu acho, não é? Mas eu olho para essa cena um bocado como, ok, eu estou aqui, estou convosco, estou a ver-vos, mas ao mesmo tempo já me estou a afastar. Sim. E depois também é um bocado adensado com aquela ideia do pai. Eu vou ajudá-lo, vou lutar por ele, porque ele é uma criança. Sim. É o sonho dele. E ele não tem nada a ver com isso. Exato. Pronto, é um bocado isso. Muitas famílias tinham a aprender com este pai, tipo famílias que trazem os filhos para problemas que se arrastam há décadas e décadas, mas enfim. Às vezes por motivos muito menos graves e importantes. Sim, exato, e aqui basta só o puto bailar e de repente o pai percebe. Não, estou a brincar, claro. Além de sentir que é genuíno ele precisar de dançar, não é? Que acho que, como todos os artistas, essa necessidade é evidente. Ele também, quando está chateado, passa a fúria que tem pela dança. Isso também lá está, nesse momento com o pai,
e noutro que tem a canção do A Town Called Malice. Sim. É muito engraçado esse... Naquela esse cena logo a seguir à discussão entre a professora e o pai. Sim. Ele vai correr pela rua, não é? E está contra as paredes e na casa. E até parte a porta da casa. Exato. Acho que também é um bom exemplo disso. Uhum. É um filme que também, lá está, apesar de ser muito pela rama, porque depois o pai muda de ideias e quer ajudá-lo, mas é um filme muito sobre a forma como a pressão familiar pode levar a que as pessoas não vão pelo caminho que se calhar deveriam ir, não é? Sim. Isso é engraçado pensar nisso, porque mostra como isto da vida na verdade é um totoloto, não é? Tu podias ser até hoje um assistente topógrafo. Pois podia. E houve ali qualquer coisa que te... Como ele, não é? Tipo, se ele não tivesse visto aquelas aulas de balé enquanto estava a levar uma coça no boxe, provavelmente o que é que ele estaria a fazer? Esse cara também estaria na mina, não sei. Sim, ou teria ido lá para mais tarde, mas... Esse acaso que o fez estar lá, e também a vida dele mudou completamente. Tens aí um bocado de inocência da criança, não é? Isso também o ajuda. É como se ele tem noção do que quer, mas ele está a descobrir uma coisa nova, e neste caso está a descobrir algo que ele não conhece mesmo, não é? E essa inocência também o ajuda se calhar a ir sem ter a completa noção do que é que vai ter que enfrentar, ou os problemas que vai ter que ultrapassar, ou as coisas que vai ter que deixar para trás. Se calhar se ele tivesse 20 anos, ou se fosse o irmão mais velho, já achava que já não tinha idade para largar aquilo e ir viver outra coisa. Isso também acaba, seja de que forma for, mas é uma lição para qualquer pessoa. Sim, tu com 30 anos vais deixar de fazer coisas, ou vais achar que não podes fazer determinadas coisas que se calhar com 18 ou 20 ou 15 era mais aceitável fazeres. Sim, mas isso lá está, depende da forma como tu deixas afetar pela construção social que os outros te fazem de ti. Naquele caso, o facto de ser uma criança ajuda, como é óbvio, não é? Sim. Se fosse o irmão mais velho, ou se o próprio fosse mais velho, mas acho que sim, acho que a forma como tu olhas para ti, a imagem que tu também crias de ti, vem muito influenciada de toda a gente, claro que sim. E desse meio que te é ou não influenciável, tóxico, o que seja. E é muito difícil contrariá-lo, não é? Isso sim. É curioso pensar nisso. Eu espero... Pronto, tu tens quantos anos? 32? 32. Portanto, também ainda estás novinho. Claro. Mas espero, pelo menos, quero acreditar que nunca deixes de fazer alguma coisa por causa disso, percebes? Mas às vezes já acontece de uma forma tão inconsciente que nós se calhar só percebemos isso muito depois. Sim, eu estou a dizer isto, mas na verdade, vai ser completamente ridículo e contraditório, mas eu na verdade sinto que neste momento com 32 anos tenho muito mais vontade, eu sou muito mais capaz de romper um bocadinho essas ideias e fazer coisas que não é suposto fazer ou que não estou à espera do que quando tinha 18 ou 15 anos. Por um lado tinha essa inocência, mas agora isso lá está, tem a ver com a forma como a tua vida evolui. O próprio, ele de repente é adulto, não sei quantos anos passaram, não é? Sim, mas 47, porque parece. Pronto, se calhar ele é mais adulto. Velho do que realmente é agora, já tem mais de 39 anos no filme, sabe-se lá, não é? Os pais, o pai e o irmão, impecáveis, as meninas fazem milagres. Mas de repente, ele se calhar com essa idade está muito mais convicto do que quer, obviamente, não é? Isso, óbvio. E pôde crescer naquele meio, não é? Uma coisa o que eu quero dizer é que quando tu tiveste uma posição na tua vida e em determinado momento, quando és novo ou não, decidiste mudar e isso correu bem, a partir daí acho que a tendência é não teres medo de arriscar quando é necessário, a não ser por alguns motivos específicos. Sim. Agora, se tu vens de jovem tipo criança, e chegas aos 20, 30, 40 e a tua vida está sempre igual, influenciada pelo meio que te rodeia, tu não consegues sair dali, acho que quanto mais velho fores, mais difícil vai ser. Sim. Porque estás adaptado àquele meio, era mais essa a ideia. Sim, claro, se conseguires romper uma vez, à partida será mais fácil furar o resto, mas não sei se isso vai depois também vai depender de muitos fatores. No caso dele foi preciso fazê-lo ali, porque se calhar mais tarde não ia fazê-lo. Sim, e ficar não ali teria essa oportunidade, é daqueles momentos mesmo que acontecem uma vez na vida. Mas acho que é mesmo o acaso, e é o mais importante aquilo, é ter olhado para aquele ensaio do lado e ter ido lá ver o que era. Mas na verdade acho que... eu acho que essa percepção está a mudar, mas posso estar enganado. Talvez acho que a nossa geração vai crescer de uma maneira e provavelmente alguém vai ouvir isto daqui a 20 anos e vai-me dizer se eu tenho razão ou não. Mas acho que vamos poder crescer sem ter
esses preconceitos de eu não posso fazer isto porque não é para a minha idade ou porque eu já não devia fazer isto. Eu espero que isso mude, mas lá está, as pressões sociais são mais fortes às vezes, não é? Sim. Esses estereótipos ainda existem, não é verdade? Sim, sim. Esta questão do se ele é bailarino, ele tem que ser automaticamente gay, independentemente de tudo, e de hoje em dia já não existir tanto ou quase nada esse preconceito, até tu próprio não ter esse preconceito ou eu acho que há momentos em que, era um bocadinho isso que eu estava a dizer há bocado, eu próprio posso fazer isso involuntariamente e durante um segundo, nem que seja, se alguém me disser eu sou bailarino, eu vou pensar, ele é gay, não tem que ser, não tem que ser isto, ok? Mas há preconceitos, é este tipo de preconceitos que eu digo que às vezes estão implícitos em ti e que tu nem tens noção. Não, diz tu. Não, é que me estava a lembrar de um tesourinho deprimente. Sim. Que é com... era um programa apresentado pelo Nicolau Breiner que tinha um puto que ele queria ser dançarino e o Nicolau Breiner, bailarino, ele dançarino, bailarino, dançarino. Depois acho que era um puto que falava com a boca, era uma coisa esquisita, mas lembrei-me disso, desculpa. Porque o próprio puto não queria ser chamado de... Assim? Fazer assim, tipo... Era uma coisa... Eu sei o que é. Que era um gajo que comia vidro também, acho que era nesse tesourinho deprimente. Já sei qual é. Mas há uma diferença entre bailarino e dançarino. Pois, mas o próprio puto, mas acho que o puto tinha mais um problema com a palavra do que propriamente com... Ele não estava a entender bailarino. Sim. Foi a minha amiga Rita Pereira que me explicou. A Rita Pereira? Não a atriz. Estou a pensar se é bailarina. A Rita Pereira que foi minha colega na FCSH. Sim. Que é bailarina dança oriental. Não é dançarina, é bailarina. Qual é que é a diferença, então? Pronto, a Rita um dia poderá explicar-te, mas ela é bailarina. Desculpa, Rita. Não sei se a Rita eu acho que eu não quero estar a dizer as neiras, mas eu acho que dançarina está mais associada a danças de salão e bailarina... A bailes. Ela bailados. Bailar assim sabe tão bem, não é? Como diria o Pedro Mafama. Pronto, é exato. Bailados, dança oriental está mais para bailados do que para o chá-chá-chá do 12º ano. Pronto, é isso. E o foxtrot. Pronto, mas apesar de tudo, eu percebo que a questão do rapaz não era bem distinguir, era mais a dificuldade em falar. Mas sabes que eu quando o que me lembro da primeira vez que ouvi falar deste filme foi... Eu acho que a ideia que eu tive foi... Eu vi aquelas imagens e pensei... Porque eu acho que na reportagem falava-se disso, que o rapaz queria ser bailarino e não era gay. E eu, quando era puto, não percebi como é que uma coisa podia estar ligada à outra. Estás a ver? Pois, sim, também tens essa questão. Mas isso é porque eu se calhar, isto vem do facto de eu, durante muito tempo, toda a gente à minha volta achar que eu era gay, porque eu era, sei lá, não era o gajo que gostava de andar à pancada, não era o tipo que... ia jogar à bola, não era tipo etc e tal, 37 mil ao contrário. 37 mil estereótipos. Sofrias de um preconceito com estereótipos. Sim, 37 mil estereótipos que pronto. E por causa disso eu acho que nunca pensei que uma coisa, se bem que mais tarde eu percebo porque é que se associa a isso. Sim, esses preconceitos, estereótipos automáticos que eu dei como exemplo todo. Tu sabes que um rapaz é bailarino, achas que ele é gay, era só um exemplo. Mas é como tu, por exemplo, falares com um rapaz que fala de determinada forma, tem uma voz mais fina, ou tem um determinado tique, tem que ser gay. Uma rapariga tem o cabelo curto, é lésbica. Tipo, são preconceitos que parecem retirados, sei lá, do argumento dos batanetes, mas que ainda hoje acontecem. Tipo, estão duas raparigas, uma está com o cabelo curto, outra tem o cabelo comprido, são duas colegas de casa que são hetero, mas são namoradas, são lésbicas, elas namoram, de certeza. Pronto, e esse tipo de coisa ainda acontece hoje em dia. E é esses preconceitos automáticos que tu podes ter durante um segundo e a seguir pensas, sem dizer nada, que ridículo, mas acontece. Sim, e são coisas que nós não conseguimos evitar pensar na não nossa é certo, cabeça. mas acontece. E vem de trás, vem de coisas que tu foste absorvendo ao longo da vida e vendo e etc. E a escola era muito elitista, não é? Mas aquele elitista mesmo britânico, de pessoas enfadonhas e chatas, não é? Sim. Aquele de júri, eu não sei se aguentava muito tempo naquela academia, mesmo que fosse como é que se chamava aquele bailarino muito conhecido, russo, o Nureyev? Acho que é o Nureyev. Acho que sim. Pensava que ias falar do Marcelino Sambé. Marcelino Sambé também pode ser. Durante o filme, o miúdo é uma criança e de repente já é o Marcelino Sambé, tem tipo 30 anos. Passaram 15 dias e de repente já é o protagonista do Lago dos Cisnes. Exato. Porque esta é uma coisa nos filmes que me faz um bocado de impressão, que é
o gajo consegue, mas tem de conseguir e ser o maior deles todos. Porque claramente só podia, não é? Sim, sim. O gajo não podia ser o melhor secundário, não, tinha de ser o protagonista. Que acho que é o que acontece, não é? Ele é tipo a grande estrela ali, parece toda a gente fica a vê-lo. Isso, sim, é verdade. Não basta ele ter conseguido sair de onde estava e ter seguido o seu sonho. Não estava contente o suficiente. Não. Tinha de ser isso até pode ser injusto para o masculino também. E para os seus pares, não é? Exato. Sim. Não, claro que nós percebemos porque é que isso acontece no filme, mas é um bocado isso, sim. Se é para ser bom, é para ser logo tudo no filme. Sim, é como, sei lá, é mesmo no... É o final absolutamente feliz. Sim. Na representação é como, sei lá, às vezes nem são os atores principais o melhor, às vezes basta... Às vezes é melhor um grande ator secundário do que um bom ator principal. Porque fica mais marcado, não é? Há filmes que, sei lá, estava-me há bocado a lembrar aquele filme que é o Punch Drunk Love, com o Adam Sandler, sim. Que o Philip Seymour Hoffman entra para aí em 5 minutos do filme e ainda hoje é a única coisa que eu me lembro do filme. Mas eu adorei esse filme, mas com o passar dos anos é a única coisa que eu me lembro. Sim, também já vi essa cena várias vezes. Isso acontece, na verdade, muitas vezes, sim. Há uma frase que quando no final do filme, quando o Billy vai ter com a professora para se despedir dela, ela diz algo como "This is when you go out and find life and all the other things." Sim. Eu achei isso bonito, mas por outro lado pensei, calma, ele só tem 11 anos. Sim, é quando ele diz o tipo, vou ter saudades suas, a sério que vou. Não vais nada, tu vais esquecer esta merda toda. Tu agora vais descobrir. Só vais-me ver no meu funeral. Exato. Achaste o quê? Desculpa, que é demais para uma criança. É demais para um miúdo de 11 anos, não é? Quer dizer, puxa, ok, ele vai mudar porque vai para a grande cidade e etc, mas tipo, pá, calma. Um bocadinho ressabiada, senhora. Talvez, um bocadinho. Eu gosto daquela atriz, não me lembro do nome dela, mas gosto daquela atriz. É a mãe do Ron, não é? É a mãe do Ron, exatamente! Sabes que o grande imperdoável desta temporada, que ninguém está à espera, tem a ver com Harry Potter. É um Monstros Fantásticos, não? Não. É mesmo um Harry Potter. Há um dos filmes que nunca viste? O Prisioneiro de Azkaban, eu nunca o vi completo. Viste os outros todos? Vi o 1 e o 2 no cinema. Depois ele no terceiro virou adolescente e eu deixei de achar graça porque ele continuava um puto. Porque eu adorava, eu filme pintava, mais diferente. Eu pintava uma cicatriz na cabeça e tudo. Pai, e comecei a ver o filme várias vezes e estava a gostar, mas por várias razões nunca o acabei. E depois vi o quarto, o quinto e o último. O do segundo para o terceiro muda ao realizador e aquilo muda muito, aquilo fica muito dark. E eu lembro-me bem da cena toda do autocarro, enfim, mas vai ser o season final desta temporada. Ok, então vou só deixar uma nota, que é o filme que eu menos gosto. A sério? Não é porque... Não, é um motivo muito estúpido, não é porque seja o pior. Porque eu vi o primeiro e o segundo filme no cinema. Eu também, Era pequeno, não é? E depois o terceiro eu vi... Ou seja... Eu vi o primeiro filme e o segundo sem ler os livros e quando vi o terceiro tinha lido o livro. E foi o primeiro livro que eu li. Então li o livro, fiquei fascinado e depois o filme não tinha nada a ver com o livro. Okay. Mas os outros dois também se calhar já não tinham. Pois, só que para mim a tua fiquei um bocado desiludido. E depois aquilo era tão diferente ao mesmo tempo, era muito mais dark e não sei o quê. Ele tinha mudado, deixou de ser criança, passou a ser adolescente. Então não gostei muito. Pronto, se calhar estou a ser injusto e já revi o filme e gostei. Entretanto, mas eu tenho esse problema porque eu tinha 6 anos quando o primeiro filme estreou e eu tinha uns óculos parecidos com os dele e gostava de pintar cicatrizes na cabeça. Pronto, e depois ele cresceu e eu continuava pequenino, mas enfim, isso. Pronto, eu também continuo pequenino, tenho os óculos iguais aos dele. Tenho aqui uma cicatriz que tentei manter, mas falhou um bocadinho. Eu tenho uma cicatriz aqui, mas é de ter batido quando era puto numa das extremidades de uma cama e depois tive de ir para o hospital. Pronto, a do Rui é na bochecha e a minha por cima ao pé da sobrancelha porque as pessoas não estão a ver. Sim, pois, exato. É bom, verdade. Aqui. Verdade, só na Renascença é que há depois Visual Radio, não é? Sim. Também há, não é? Mas pronto. Mas sabes, essa história é engraçada porque eu estava com a minha irmã a brincar e tal, a saltar na cama, pumba, bate com a cara numa das extremidades da cama. E os meus pais levam-me a correr para o hospital e tal, estou a ser operado, e os meus pais a verem, segundo o que eles contam, a verem pela vitrine da sala de operações e tal, e de repente os enfermeiros saem todos da sala. E o que é que foi? Era dia 31 de dezembro, próximo da meia-noite, e foram para a sala ao lado fazer a contagem decrescente. E tu ali? Feliz ano novo, eu ali. Essa história... Esta é a história da minha vida. Podia ser um filme. Podia ser um filme. Uma curta, no mínimo. Tinha pai de 3 ou 4 anos quando isto aconteceu. E lembras-te? Não me lembro. Pois. Não me lembro mesmo nada. Pronto, olha, não sei o que é que tens mais alguma coisa a dizer sobre este filme. Posso dizer que
O outro filme que o Stephen Daldry fez, que eu gosto muito, As Horas. Foi o único dele que eu vi para além deste. E gostas? Gostei muito. Eu também. Eu já vi há alguns anos, mas gostei muito. Eu por acaso não vi assim há muitos anos e na verdade até podia ser um imperdoável também. O filme é de 2007, não sei. Não, 2003. Ok. Mas eu adorei esse filme. Sabes que eu vi esse filme em DVD quando vinha com um jornal, não me lembro qual. Expresso. Era o Expresso. Que ele, Grandes exato, filmes Expresso. E eu vi na altura, acho que foi em 2007, provavelmente, por causa disso. Numa semana vinha o cupão e na semana a seguir davas o cupão e tinhas o DVD. Belo Expresso e belo negócio. E muito bem, que eu tenho lá muitos DVDs Expresso. Mas sim, vi nessa altura e acho que foi em 2007 que talvez tenha saído. não tenho a certeza de estar a achar que tenha sido nesse Pode ano. ter sido, sim. Por isso já foi pai há 15 anos ou assim. Eu vi o pai há 2 ou 3 anos e de facto se o tivesse deixado mais algum tempo cabia no imperdoável na boa. Mas eu adorei esse filme mesmo, acho que é... E está aí. Pronto, o Billy Elliot também tem coisas muito boas, mas As Horas é outro nível. Pronto, olha, não sei se queres dizer mais alguma coisa ou então, não sei quanto tempo é que vamos disto já, se não também... 55 minutos, puxa. Pá, para mim já passaram para aí 25. Pois, exato. Não sei, posso só dizer, para terminar, que senti que tinhas dito no início desta conversa, mais ou menos, falado da estrutura ser assim muito... Não era previsível, mas muito limpa. É um bocado esquemática, sim. Pronto. Sim. E é um bocadinho musical, não é? Uhum. Isto não é um musical. Quando tu me sugeriste ver este filme, por eu não ter grande noção, até pensei que isto era um musical, porque é um musical, não é? É um musical da história. Sim, que até foi o próprio Stephen Daldry que realizou a versão. E eu não tenho paciência para musicais em cinema, desculpem, não consigo. Eu gosto de ver musicais ao vivo e cinema, se não tiverem a cantar sempre. Uhum. Tipo, vou fazer cocó, porque estou com muita vontade. Pronto, isto foi péssimo, não é? Se puderes corta isto. Não vou cortar, não. Por tudo o que aconteceu nestes últimos 10 segundos. Mas eu não consigo, até posso dizer que o último musical que eu comecei a ver, não sei se eles falam depois, porque eu parei ao fim de 10 minutos, foi o Wonka. O Wonka. O último. Sim. Parei. Eu gostei desse filme. Eles cantam sempre. Nem sempre. Pá, estavam há 10 minutos a cantar. Eu cancelei, não, parei. Pode ser que um dia lhe dê uma oportunidade. Então tu deves adorar os Chapéus de Chuva de Cherburgo, porque eles estão a cantar o tempo todo. Mas eu não vi nunca. Pois. Eu acho que o único musical que eu vi, é o La La Land. Não é o único que eu vi, desculpa, o único que eu gostei. Uhum. Em cinema foi o La La Land. Mas nunca vi tipo o Chicago, por exemplo. Ok. Eu acho que tenho que começar a ver musicais para me reconciliar com o género. Para parares com esse preconceito. Pronto. Olha, Chapéus de Chuva de Cherburgo, As Donzelas de Rochefort, Serenata à Chuva. Também nunca vi. Acho que é mesmo um preconceito que eu tenho. Olha, é um preconceito que eu tenho. Pois. Olha, outro, por falar em... Os bailarinos são todos gays, os musicais são todos seca para mim. Mas por falar em bailarinos serem todos gays, eu achava até há bem pouco tempo que o Gene Kelly, o bailarino do Serenata à Chuva e do Americano em Paris, era gay. Não por ele ser bailarino, mas tipo, sei lá, sempre achei que era. Convivia já muito bem com a ideia que grande parte da Hollywood daquele tempo era gay, mas ninguém dizia nada porque... Pronto, enfim, os preconceitos do tempo. Mas afinal não. Okay. E pronto, lá está. Mais um preconceito rebatido pela realidade. Pronto. E não sei se inconscientemente o facto de olhar para isto e remeter-me para musicais também fez com que eu nunca fosse ver o filme. Até agora. E agora vais ver a versão musical? Acho que não vou começar por aí, deixa lá. Começar por Serenata à Chuva. Acho que fazes muito bem. Acho que Serenata à Chuva é um musical para toda... Quem não gosta de musicais começa a gostar por causa disso. Mas é isso, quando eu digo que é musical é pela estrutura, tipo, tudo muito esquematizado, mais limpo, dentro da sujidade que o filme tem, não é? Também. Sim. Mas acho que é isto, tudo muito esquematizado e bem esquematizado. Pronto. Às vezes ligeiramente previsível, mas de uma forma geral não. Pronto, André, olha, obrigadíssimo. Obrigado. Foi uma ótima conversa. Queres deixar uma mensagem às pessoas, dizer alguma coisa? Paulo, esses são os episódios todos. Se chegaram aqui e ouviram isto, ouviram referências a Ana Malhoa, às Gueiras e a topografia, que se conseguiram ouvir este episódio, conseguem ouvir todos. Não é? E isso é o do Harry Potter, por favor. Sim. Eu já estou ansioso. Eu ouço sempre este podcast, estava no meu top de podcast mais do ano passado. Tu viste? Eu vi. É verdade. Acho que estava top 3 ou 4 e vou continuar a ouvir. Obrigado. Pronto. Mas isso é só porque o extremamente desagradável, como tu já estás lá todos os dias a ver, não vais ouvir no Spotify? Não, eu não sei se estava, eu não sei se estava no top, porque às vezes vou lá ouvir. Ok, pronto.
De antes era o mais ouvido, agora não é, desculpem. Deixa de dizer isso. Também não era imperdoável. É tudo imperdoável o que eu estou aqui a dizer. Não é? Já estou a divagar muito. Mas pronto, hoje são imperdoável. Hoje são todos, o de olhos bem fechados, imperdoável. Não, isso podem deixar estar. Pronto. Hoje são tudo o que o Real Verstada faz, no fundo é isto. Não é preciso, mas obrigado, Pronto. obrigado.